Mas antes, olha, um segundo, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar do Lula, da articulação, tudo mais. Ó, como eu disse, o Bolsonaro está se isolando. O pessoal do Centrão que está com o Bolsonaro está cada vez menos com o Bolsonaro. Tem uma crise muito grande na campanha do Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro ele é o manda-chuva na campanha do Bolsonaro, mas o pessoal do Centrão quer que eles sejam os articuladores na campanha, porque estão vendo que as estratégias do Carlos Bolsonaro, pelo menos até o momento, não estão surtindo muito efeito. As manifestações pró-Bolsonaro, mesmo com muito dinheiro público investido, foram vazias. Antes disso, a motociata do Bolsonaro em São Paulo, mesmo com quase 2 milhões de reais de dinheiro público investidos, foi um fracasso total. 3 mil motos, 3.700 motos, fracasso retumbante. O Bolsonaro subiu nas pesquisas por quê? Porque saiu o Sérgio Moro. Nas pesquisas sérias, o Bolsonaro parou. Tem a pesquisa Datapoder, que eu já expliquei aqui sobre metodologia de pesquisa. Vou explicar rapidamente para você entender, que é uma pesquisa que muita gente da esquerda fica com medo, que o Bolsonaro está subindo e tudo mais. Tem uma coisa na metodologia da pesquisa, que é o seguinte. Eles entrevistam lá 1.500 pessoas. Aí imagina que você tem o Brasil inteiro. Quando vão entrevistar 1.000 pessoas, tem que falar quantas pessoas de cada estado. Quando entrevistam, eu fui pesquisado uma vez por telefone quando eu morava em Maceió. Era uma pesquisa para a prefeitura. Mas a primeira coisa que se pergunta na pesquisa é o seguinte: quem você votou na eleição passada? Por quê? Porque aí dá para fazer uma amostra da pesquisa. O Bolsonaro teve 55% dos votos válidos. Mas os votos totais, o Bolsonaro teve mais ou menos 33%. Sabia disso? 33% do Bolsonaro, teve uns 20 e tantos por cento do Haddad e o resto não votou em ninguém. Então, uma amostra correta pergunta o seguinte: você votou em quem na eleição passada? Ah, no Bolsonaro. Tá. Então, se o Bolsonaro teve 33% dos votos de todos os eleitores, o correto seria que 33% dos entrevistados fossem pessoas que votaram no Bolsonaro. O Haddad teve lá 20 e tantos por cento, 20 e tantos foram pessoas que votaram no Haddad. E o resto, pessoas que não votaram em ninguém ou votaram branco e nulo. Ok? Ok. Só que algumas pesquisas mudaram a metodologia e estão mudando radicalmente a metodologia, entrevistando muito mais gente que votou no Bolsonaro. Qual o motivo disso? Eu não faço ideia, mas algumas pesquisas começaram a fazer isso. A Datapoder começou a fazer isso em fevereiro. A Paraná Pesquisa já fazia isso lá atrás, para você ter ideia de como a metodologia pode afetar o resultado da pesquisa. E quando você tem uma sequência, e aí de repente muda a metodologia, um candidato cresce, você vê que a mudança da metodologia fez isso. Mas o Bolsonaro cresceu um pouco em todas as pesquisas, que foram os votos que ele tirou do Sérgio Moro. Ok, fora isso, a margem Lula e Bolsonaro continua a mesma. Aí o Lula é esperto, o Lula sabe uma coisa, ele precisa ganhar no primeiro turno para acabar com qualquer golpismo do Bolsonaro. Como fazer isso? O Lula tá ali nas pesquisas feitas presencialmente, ele tá ali a 2 pontos, a 1 ponto, a 3 pontos de ganhar no primeiro turno. Mas o Lula sabe uma coisa que eu vou te explicar, para quem acha que tá de oba-oba, já ganhou. Muita gente que vota no Lula e no PT acaba não indo votar. A abstenção é maior entre eleitores do Lula e do PT. É por isso que achava-se que o Lula ia ganhar no primeiro turno em 2006 e ele não ganhou. É por isso que achava-se que a Dilma podia ganhar no primeiro turno em 2010 e ela não ganhou. Por quê? Porque são as pessoas mais pobres que votam no PT. E essas pessoas muitas vezes têm a zona eleitoral é longe, é gente que não tem carro, tem que pegar ônibus às vezes para ir votar, às vezes está difícil, então muita gente acaba não indo. Então quando a abstenção na eleição é 20%, não é uma coisa total. A maioria das pessoas que votam, que se abstêm, muitas delas são que votam no PT. Só para você entender. Ok, dito isso, Lula sabe disso e ele começou a articular alianças no centro. Por quê? Porque ele precisa ali de mais 2, 3% de votos ao centro. Ok, o MDB está com esse problema que a Simone Tebet não decolou nas pesquisas. Ela está insistindo. Agora ela está em reuniões com o União Brasil, que é o partido do Sérgio Moro, que vai lançar o Luciano Bivar, aquele do laranjal do PSL, lembra? Bolsonarista Luciano Bivar, a presidência. Eles se chamam agora, a terceira via agora começou a se autoproclamar centro democrático. Todos votaram no demônio, todos apoiaram o golpe de Estado, alguns fizeram parte do governo Bolsonaro, todos apoiaram a prisão ilegal do Lula. O juiz ladrão que ajudou a eleger o Bolsonaro, está nesse centro democrático, e eles chamam assim. É uma piada, né? Por isso que não consegue convencer ninguém. Tá. Ela está insistindo, só que o Lula conversou já, teve alguns jantares com caciques do MDB, e o MDB do Nordeste já fechou com o Lula. E eles não querem a Simone Tebet de jeito nenhum. A Simone Tebet está insistindo, mas vai ter a convenção do MDB e a chance maior é de que retirem a candidatura dela. Aí, temos aí o Avante. Retirando a Simone Tebet, ela tem 1% dos votos, eleitoralmente
Pode parecer que não muda muita coisa, mas não tendo a candidatura dela, os candidatos do MDB podem apoiar o Lula abertamente, pedir voto, eu estou com o Lula, vote no Lula. Coisa que se tiver um candidato do MDB na pesquisa, na eleição, eles não podem fazer. Só para que você tenha ideia da diferença que isso faz. Por exemplo, vários governadores do Nordeste, vários senadores são do MDB, no norte do país também. Ok. Aí, vamos ao Avante. O Avante tem o Janones. O Janones tem 2% dos votos em todas as pesquisas. O Janones, muita gente não conhece. Talvez você que esteja vendo o vídeo fale, quem é Janones, Thiago? Janones é um cara que ficou famoso, advogado, ele ficou famoso em Minas Gerais durante a greve dos caminhoneiros. Ele ia lá, ele gravava vídeos, ele defendia os caminhoneiros judicialmente, tudo mais. E ele ficou famoso nas redes sociais, no Facebook. O Janones se elegeu deputado com uma votação enorme em Minas Gerais pelo Facebook. A campanha dele quase toda online. E claro, ele ia nos lugares e tudo mais, mas tudo online. Ok. Quando começou a pandemia e teve o auxílio emergencial, o que o Janones fez? Ele foi autor de uma das emendas do auxílio emergencial. Ele foi o parlamentar de todos os mais de 500 da Câmara e 81 senadores, ou seja, quase 600 parlamentares no Brasil. Ele foi disparado. Quando eu digo disparado é assim, não há comparação. É Janones aqui, o resto não está nem na mesma liga que ele. Foi disparado o parlamentar que mais capitalizou em cima do auxílio emergencial. Ele gravava vídeos no Facebook, publicava lá, que tinham 10, 15, 20 milhões de visualizações, em que ele ensinava, ele chamava para si a responsabilidade do auxílio emergencial, assim, eu fui o autor da emenda, tudo mais, e ele ensinava como as pessoas sacarem o auxílio emergencial. Então muita gente sacou R$600 por mês, porque aprendeu com o Janones como fazer isso, aprendeu como cadastrar lá no Caixa Tem e tudo mais. Então muita gente é extremamente grata a ele sabe muito bem capitalizar tudo em redes sociais. E ele tende a crescer mais próximo da eleição. Ele tem ali 2%, Simone Tebet tem 1%. O Lula está ali os 3% que acabei de falar que o Lula precisa. Só deles não estarem na eleição, se os eleitores deles não votarem em ninguém, simplesmente não votarem em ninguém, nenhum candidato, já são os 3% que o Lula precisa para estar ali com a vitória no primeiro turno. Só que o Lula quer o apoio desses partidos. E o PT vai conversar tanto com o partido do Janones quanto com ele próprio. Ele foi eleito na esteira do bolsonarismo naquela época, mas ele nunca foi bolsonarista. E ele, assim, começou a criticar o Bolsonaro já no primeiro e segundo mês do governo. Ele foi contra a reforma. Ele é um dos poucos parlamentares que não tem. Ele realmente não dá pra saber se ele é direita, esquerda. Ele vota em muita coisa de esquerda e vota em algumas coisas de direita. Por exemplo, ele foi contra as reformas. Todas as reformas. Foi contra. Lutou contra todas as reformas que você imaginar, levou pancada dos eleitores dele, levou pancada, mas ele gravava vídeo e foi contra, pra você ter ideia. Então, tá mais na esquerda do que a Tabata Amaral, que se diz esquerda e votou a favor. Tá. Enquanto isso, o PT continua conversando e quer conversar com o PSD do Kassab. O PSD é um partido que é o partido que tem a maior bancada no Senado, é o partido que tem muito poder entre empresários. Empresários votam no Bolsonaro. O PT precisa convencer os empresários a votarem no PT. Fala, micro, pequeno empresário, você está sofrendo, sua empresa está quase falindo, é por culpa do Bolsonaro. No governo do PT, sua empresa prosperava. Então, o PT precisa convencer os empresários. Por isso, precisa do apoio do Kassab, porque o partido dele tem contato e tem aliança com centenas, talvez milhares de associações empresariais. Por exemplo, Associação dos Restaurantes de não sei onde, Associação dos Lojistas de não sei onde, Associação do não sei o que. Associações empresariais, quando empresários se unem para lutar por mais direitos, por mais benefícios, tudo. Quem ajuda geralmente, quem está ali apoiando esses empresários diretamente, em contato direto com eles, é o partido do Kassab. Por isso, o Lula entende que ali ele consegue muitos votos que são do Bolsonaro. Aí, vou mostrar aqui o nosso carro de som lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E o desemprego deixa o povo em alvoroço, a fome tá de volta, o povo